mais uma vez o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos para te buscar. Estamos aqui, Senhor, para nos confraternizar, compartilhar bênçãos uns com os outros, mas também, Senhor, porque precisamos de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais intimidade contigo, não queremos, Senhor, orar e falar de Ti somente aos domingos, somente no culto dominical, mas nós queremos estar contigo, Senhor, mais vezes nas semanas, nos alegrando com as bênçãos, com os livramentos e com tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por isso, este propósito nasceu no nosso coração. Estamos fazendo este culto mais uma vez e que o Senhor possa abençoar para que seja uma bênção. Abençoa todos que estão aqui, abençoa os que não puderam estar, abençoa se mais alguém for chegar também e que a gente possa sentir a tua presença verdadeiramente nesta noite, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, mais um GF Call. Aqui já chegou a preletora dessa noite, já chegou bastante queridos aqui. Vamos fazer, antes de mais nada, a nossa leitura bíblica. Vou ler aqui rapidinho, para não ficar com o tempo apertado. Semana passada a gente leu o capítulo 2 de Marcos, né? A gente está nesse propósito de ir lendo um capítulo por culto. É um dos livros sinóticos, ensinando sobre Jesus. O capítulo 2 fala sobre o paralítico, né, de Cafarnaum. Fala sobre os fariseus, né, também indagando Jesus. Por que você fica trabalhando no sábado? E toda aquela história que a gente já tem visto aí mais ou menos na EBD. Claro que a gente está lendo o livro de João, não o livro de Marcos, mas a história de Jesus ali, ela é parecida, né? O evangelho de Jesus é sempre perseguido, sempre curando para mostrar que é o Filho de Deus, e os religiosos perseguindo ele. Hoje vamos ler o capítulo 3. Aqui na minha Bíblia tem uma epígrafe que diz o seguinte: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12 agora, o segundo epígrafe. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, difícil nome, que significa filhos do trovão, e a André
e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que entregou. A blasfêmia dos escribas, mais uma epígrafe. Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus, mesma epígrafe. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. Mais um capítulo aí do livro de Marcos. Nós vemos aqui que realmente ele é bem mais direto, né? Aqui já falando, Jesus recruta os 12 discípulos, curando milagres, sendo sempre acusado pelos fariseus, né? Sempre perseguido. Aqui de uma forma bem mais direta, né? Os relatos, do que no livro de João, certo? Bom, queria perguntar aí para vocês, assim como a Milena, que vai ter oportunidade agora, ela disse que quer contar um testemunho, a oportunidade está sempre aberta, tá, gente? Se tiver algum testemunho para contar, algum livramento, fiquem à vontade. Milena, pode dividir seu testemunho conosco, querida. Oi, gente, a paz do Senhor. Assim, Eu queria muito expressar a minha felicidade porque aconteceu um negócio que todos os anos, desde que eu era menorzinha, eu sempre tive vontade de ter um cachorro. E aí, eu sempre pedi para minha mãe um e ela sempre dizia: ai, mas cachorro dá trabalho, quando a gente for viajar, o que que vai fazer? E aí, chegou, assim, um tempo que eu tinha desistido, sabe? Eu pensei assim, poxa, deixa quieto, não acho que não vai dar certo. E aí, a minha mãe e a minha irmã estavam planejando de me dar um cachorrinho, só que eu não tinha certeza de que isso realmente ia acontecer. E hoje ela chegou com um cachorrinho aqui. Eu vou ligar a câmera pra mostrar ele pra vocês, porque ele é muito bonitinho. Ó, esse aqui é o Paçoca. oi, Paçoca. Eu não consigo dizer a felicidade que eu tô sentindo, porque é algo que eu sempre tive vontade de ter e Deus realizou o meu sonho. E há muito tempo Deus estava falando constantemente comigo em Mateus 7, que é pedir e dar-se-vos-á. E Deus me concedeu um cachorrinho. E eu tô muito feliz. Eu não tenho nem palavra para escrever para vocês. Eu só queria compartilhar porque eu acho que um mês atrás eu falei com o pastor Júlio
falando que eu iria contar o testemunho quando eu ganhasse meu cachorrinho. E eu tô aqui para contar e eu vou contar para todo mundo e espalhar o que Deus fez na minha vida, porque isso foi um presente de Jesus para mim. E eu sou muito grata. É isso, eu agradeço a oportunidade. Amém. Que bonitinho. O Felipe tem um testemunho parecido, né, Felipe? Com a Panterinha. O Felipe sempre quis ter um cachorrinho também, né? Agora tá ali no cantinho dele, agora ele que manda. Ela que Ah, manda. Esse é o é. problema. Pantera. Amém. Obrigado por compartilhar, Helena, seu testemunho conosco. Deus cuida com a gente, da gente até nesses sonhos que parece, às vezes as pessoas podem pensar que é coisa boba, né? Mas se está no nosso coração, Deus ele cuida, né, do que está no nosso coração ali, ele enxerga também. Então, amém. Obrigado por compartilhar. Paulo e Pri, vocês me pediram 5 minutinhos, vocês queriam uma oportunidade? Estão abertas a oportunidade para vocês, meus amigos. Podem falar, fiquem à vontade. Pai do Senhor, estão me ouvindo bem? Nossa, já podia acabar o culto, né, com esse testemunho. Às vezes, às vezes fica pensando em algo tão grande, né? Somente nós que é um pouco mais velho que jovem. O Wagner, querendo casamento, eu também. Pensando em algo tão grande assim, aí a gente é quebrantado por nossa, um testemunho de tão, tão doce, né? E. Nossa, peraí, tô me recompondo aqui. Mas assim, o que a gente irá compartilhar é. Peraí, eu não vou tentar estender muito o assunto, senão eu não quero ser um segundo pregador. Mas tem que contar um pouquinho. Porque assim, no último culto, o culto é, que o Caio pregou, eu senti vontade de fazer anotação. Eu não sei se o pessoal me conhece, eu gosto de fazer poesia. Aí eu comecei a anotar e Deus colocou no meu coração para fazer uma poesia a respeito da pregação do Caio. Nossa, eu fui muito edificado fazendo. E aproveitando esse gancho de poesia, o pessoal pensa que poesia é um dom. Ah, não sei fazer poesia e tudo mais. É, eu não sei, o Pedro, não sei, eu sei que o Wagner conhece, a Larissa também, a Pri, tinha a Ruth, que era a tia da Priscila, fazia bastante poesia. Muita poesia, absurdo. Tipo, de uma forma assim que eu ficava maravilhado. E aí vamos falar as coisas mais extraordinárias. Ah, os pastores, os pregadores, não, você tem que pedir dons espirituais, tem que pedir isso, tem que pedir falar línguas, interpretação de línguas. E quando eu vi a irmã falando sobre poesia, deu, nossa, senhor, eu não quero nada disso, eu quero isso daí. Só que assim, não foi de um dia para o outro. A Priscila tá de prova, eu errei mais de 500 vezes para conseguir fazer alguma coisa legal. E eu quero compartilhar também que os dons, né, estão disponíveis para nós. Isso é muito legal. O Senhor faz isso. Eu estava até. Nossa, eu não quero ser a segunda pregação, mas após a última relação aqui, que é a Priscila que vai recitar a poesia, porque a voz dela é muito mais linda que a minha. Mas a ideia é assim, que o Senhor deixa vários dons disponíveis para nós. Às vezes a gente fica reclamando dos hinos, reclamando de várias coisas. Por exemplo, é difícil você ver uma pessoa que compõe uma coisa original, melodias e tudo mais, assim, tem milhões de dons disponíveis. A gente somos seres humanos, a gente não é como os animais, né? Os animais, estava lembrando até hoje, se um cachorro ele tem vontade, estou falando de cachorro também, ele fica correndo atrás do carro, latindo. A gente não sabe o que o cachorro quer correndo atrás do carro. Mas tem até uma piadinha que fala que se o cachorro conseguir alcançar o carro, mesmo se ele conseguir morder o carro, ele não vai conseguir dirigir. Assim, não está disponível para ele. Só que o Deus deixa para nós tudo disponível. Aí só dando essa introdução, aí pronto, agora a voz mais linda de todas.
Ah, gente, estão me ouvindo bem? Então, né? Então tá bom. Então eu vou recitar aí a composição dele. E, bom, aí quem participou, né, vai entender, conseguir entender bem o fluxo de como foi. Mas quem não participou, acho que também dá para entender basicamente como que aconteceu. Então, o Caio começou falando, né? Filho de pastor, sem ser um grande pregador, o que vou falar? O que tenho para compartilhar? Parei para refletir por um tempo na minha vida em um determinado momento. O que falar de Cristo para o não cristão? O que falar de Cristo para o cristão? O que falar de Deus para os filhos seus? Tem um testemunho impactante? Será que lembro dos benefícios de Deus em cada instante? Salmo 121, categorizado. Por onde os peregrinos até Sião têm andado. Me vejo nesse texto enquadrado. Levo os meus olhos aos montes do Senhor. Necessidade de cabeça erguida, olhar meu Salvador. Destino, alvo, caminho, sem abandono, sem me deixar sozinho. Olhar para baixo, aceitando a limitação, meus pés como alvo, caminho da autodestruição. Isso fez parte de mim, a ansiedade. Em alguns momentos eu vivi essa realidade. Antes, 2019, eu me recordo dos meus planos estarem dando tudo certo. FATEC, quinto lugar, check, super correto. Meu pai, agora desempregado, me fez orar bastante. Lembrando dos meus pais, me fez buscar a Deus e vê-lo um Deus atuante. Feliz com o curso escolhido. Como o professor tinha me acolhido. Então, eu fiz uma entrevista de emprego. Cheio de esperança, mas recebi um grande não. Me deparei com uma grande decepção. Problemas com a pandemia, mal quanto assistia. Desgosto pela faculdade, desânimos com os meus projetos, de verdade. Tantas entrevistas que não deram certo, meus caminhos pareciam incertos. Me senti sozinho, sem ver o caminho a seguir. Não enxergava mais Deus e pensava da faculdade desistir. Opressão do inimigo a insistir. Dor no peito, falta de ar, eu passei a sentir. Não sabia o que fazer, como dar uma nova partida, visão diminuída, quais rumos seguir da minha vida. Não enxergava ao meu redor uma solução. Olhar para baixo não era para ser uma opção. Levar os olhos para os montes, como é importante, sem perder o foco em nenhum instante. Eu olhava para trás, agora é melhor olhar para cima, para aquele que salva, guarda, que do alto vigia. Socorro, descanso, abrigo. Solução e esperança andam comigo. Andando pelo caminho, eu pensei: meu Deus, será que eu estou sozinho? Lembrei que naquele tempo, que em meio ao meu sofrimento, sua voz me acalmou. Me lembrei de Deus e como é a sua presença, é tão limpa e pura na essência. Constrangida pelo seu amor, com choro, alegria, me vi livre da dor. Grato a Deus, agradecido, com o cuidado do meu coração contrito. Voltei à faculdade renovado, e a luz de Cristo reinou em mim de fato. Nada de sufoco, ar puro aliviante. Grandes benefícios me fez o Senhor, renovado em todo instante. Amém, glória a Deus. Que lindo. Caramba. Meu Deus do céu, que eu viajei como se fosse o Caio falando, sabe? Sim. Me deixou eu realmente, Paulo, Deus te abençoe demais, Paulo. É muito profundo, cara. Eu tô todo arrepiado aqui, arrepiado mesmo, porque eu sinto como se o Caio estivesse falando, sabe? E sabendo que isso. Nossa, Paulo, eu sou sem palavras. Que Deus só falar que Deus continue te usando desse jeito, Paulo. É incrível, incrível, incrível. Amém. Paulo, realmente é um dom de Deus, cara. Continua cultivando isso daí que Deus vai te usar poderosamente com isso aí, cara. Já tá usando. Deus te abençoe. A Pri comentou que para quem estava no culto ia entender, mas para quem não estava, foi o culto. É. É isso. Verdade. Resumão. Caramba, que culto gostoso. Já valeu a pena já a gente ter se reunido, né? Amém. Bom, mas as horas estão se avançando, a gente só tem mais meia horinha. Vou passar a oportunidade para o Fábio. O
Fábio Luiz. Só vou pedir pro Felipe. Felipe, faz uma oração rapidinho só para a Lari começar o culto. Pode ser? Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, colocamos mais uma vez na Tua presença, entregamos, Senhor, o nosso culto, o nosso encontro, Senhor, do grupo Geração Forte, Senhor, que está reunido mais uma vez em Teu nome. Sabemos que o Senhor se faz presente, que o Senhor ouve, Senhor, nossa oração neste momento. Recebe, Senhor, o desejo do nosso coração, Senhor, de estar presente junto a Ti, ouvir a Tua palavra. Usa, Senhor, a Larissa agora, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, o que os nossos corações precisam ouvir, não somente o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa noite. Usa a Tua filha, Senhor, da sabedoria, tira todo o nervoso, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através, Senhor, da Tua filha, através da Tua palavra. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aí de novo, gente. Tá dando para me ouvir bem? Beleza. Primeiramente, né, parabéns, Paulo, também pela poesia, ou é poema, eu sempre me confundo. Mas eu fiquei bem emocionada, tanto com o conteúdo, né, porque tem um pouco a ver do que eu vou falar hoje. Na verdade, do que eu vou contar, né, a ver com a palavra. Eu vou pedir para vocês abrirem Provérbios 24, 19 e o 20. Aí quando vocês abrirem, dá um joinha aí. Provérbios. 19, aí vou ler o 19 e o 20, depois o 12. É o contrário. Não é 24, não? Não, é 24, aí eu vou ler o tá. versículo 19 e o 20. Ah, entendi. Pode ler? Vou ler, então. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não tem futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. Aí agora o 12. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe, e aquele que guarda a tua vida não sabe, não retribuirá a cada um conforme a sua obra? Para contextualizar esses versículos, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu estava na faculdade. Que na época eu estava no segundo ano da faculdade lá na Uninove, eles têm um esquema de que você senta em grupo. Então, o grupo que você sentar na mesa, você faz trabalho até o fim, entendeu? Quem continuar, fica lá no mesmo grupo. E eu já estava 2 anos com esse grupo e a gente era muito amigas, a gente sempre estava fazendo tudo junto, dava tudo certo. E em 2019, que foi, no caso, o meu último ano, lá antes de eu ter que trancar, algumas coisas estavam acontecendo, assim, minhas colegas estavam me excluindo, me deixando de fora, e às vezes a gente ia fazer trabalho, eu dava ideia, ninguém aceitava nenhuma ideia, ou ela estava me tratando mal, ou até, tipo, fazendo piadinha, né, por ser cristã e tudo mais, né? E no final do semestre, do segundo semestre do ano, né, antes da última prova, que era mais importante, essas minhas colegas, elas me mandaram uma mensagem no grupo que a gente tinha, me expulsando do grupo. Elas, tipo, deram umas desculpas, assim, que não tinha nada a ver com nada, né? E elas me expulsaram. E eu fiquei sentindo bem mal, porque ninguém conversou comigo, ninguém nada, só simplesmente, tipo, me expulsaram, né? Antes dessa prova, que já tava todo mundo muito nervoso, porque essa última prova sempre caía de todas as matérias juntas, então eu já tava, tipo, super nervosa. E aí elas fizeram aquilo comigo, né? E aí, depois disso, eu acabei tendo que trancar a faculdade, então aquele foi meu último semestre. Não foi por conta daquilo que aconteceu, mas acabou tendo que acontecer, né? E em meio a esses acontecimentos, eu fiquei pensando, poxa, que injusto, né? Se eu fosse que nem elas, talvez essas coisas não teriam acontecido comigo.
porque elas fizeram tudo de mal comigo, mas estava dando tudo certo na vida delas. Elas iam continuar estudando e eu ia ter que parar. Então, eu estava sempre tendo que ver elas tendo a evolução na faculdade e eu ali, né, parada. E justamente comigo estava sendo ao contrário, né? E eu ficava sentindo como se Deus tivesse virado de costas para mim. Tipo, não tivesse vendo aquilo que estava acontecendo. Como se eu tivesse tido sido largado ao vento, sabe? E, e eu ficava muito triste com isso, né? E aí, sem querer, assim, nesses momentos de tristeza, a gente acaba sentindo uma inveja dessas pessoas que fazem mal, porque não acontece nada com elas, ao nosso ver, né? E assim acaba sendo com outros acontecimentos, né? Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa de errado e não vê algo acontecendo com a vida da pessoa. Parece que continua dando tudo certo. E a gente acaba sentindo inveja disso. E a gente esquece que Deus está vendo tudo. Assim como diz no versículo 12 que a gente lê, né? E se a gente parar para pensar, de nada valeria ser como essas pessoas. Porque lá na frente a gente sempre colhe o que a gente planta. Assim como diz lá no versículo 20, porque o maligno não tem futuro e a lâmpada dos ímpios se apagará. É lógico que a gente não tem que desejar o mal para um malfeitor ou para um ímpio. Não, a gente, né, tem que orar por eles, mas isso serve para a gente lembrar que Deus é justiça, que Deus está vendo tudo. E aquele que cuida da nossa vida, ele não dorme. E não cabe a nós achar a maneira certa de Deus agir. Não cabe a nós querer ver a justiça de Deus. Deus fazendo justiça com quem é ímpio. A gente tem que orar para Deus por essas pessoas e sempre lembrar que Deus ele está vendo tudo. Por mais que a gente sinta aquela injustiça naquele momento, a gente sinta que está sozinho, a gente sempre tem que lembrar que Deus, ele criou a gente, ele tá vendo tudo que a gente faz, tudo que cada um faz conosco, e só ele cabe a justiça, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente, então tudo está nas mãos dele. Então, só para finalizar, assim, foi algo rápido, mas é só para a gente não se esquecer de não nos deixar ser afligidos e sentir injustiçados pela atitude dos malfeitores ou ímpios. Mesmo que a gente não veja a justiça de Deus acontecendo, a gente sabe que Deus está vendo, que Deus está lá. Deus sabe a melhor forma de fazer as coisas e Deus tem o plano dele. Então, que a gente não se esqueça e que, mesmo que a gente não veja, Deus está guardando a nossa vida e ele sabe de tudo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Lari. Primeiro por ter aceitado o convite, né? Por ter aceitado aí a oportunidade que foi dada. A gente fica nervoso, né, na hora de falar. Mas amém, glória a Deus pelo seu testemunho. Me identifiquei bastante porque já aconteceu tantas vezes comigo de eu ser perseguido assim. O Felipe tá balançando a cabeça porque eu acho que não sei se ele sabe de alguma coisa que devo estar contando aqui, se já aconteceu com ele também, né? Mas na faculdade, uma vez aconteceu a mulher mais velha da sala, eu era o representante de sala, depois ela virou representante de sala, ela arrumou confusão comigo. Ela foi lá no coordenador pedindo minha expulsão. Mano, a gente é perseguido. Mas eu achei interessante isso aí, esse ponto que você trouxe, que às vezes pensar, né, meu Deus, e esse povo aí? Será que Deus não, parece que Deus não cobra, né? Por que eu tô aqui na dificuldade e tudo mais? Só que aí você lembra de Jó, por exemplo, né? Jó, o livro inteiro é isso, cara. Aconteceram a mesma coisa com a minha Letícia na faculdade, Lari. Isso aí, a Julinha que tá falando, né? Se você olha o livro de Jó, o livro inteiro é isso. O Jó era um homem justo aos olhos de Deus, né? Aconteceu um monte de coisa com ele, os próprios amigos apontando, né? Porque você pecou, porque você pecou. E Jó mesmo, ele fica no coração, né? Senhor, o que eu fiz, né? Eu pequei mesmo, né? Chegou um certo ponto que, de tanto jogarem, né?
na cara dele de que ele tá pecando, que tá escondendo, que ele até fica ali com essa questão no coração. Mas a gente escolheu a melhor parte, né? A gente sabe o final do caminho dos ímpios, e a nossa alegria, a nossa esperança é num Deus que é maior do que tudo isso aí, maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Quer falar alguma coisa, Vag? Quero Diga. falar um negócio aí. Porque assim, isso aí que a Lari falou agora é uma coisa muito profunda, e acho que todos nós que estamos no caminho de Deus, todos nós que aceitamos o Evangelho de Cristo, eu acho que parece que tudo a gente infelizmente olha como se nada tivesse acontecendo, sabe? Parece que só pra gente não roda. Eu lembro quando eu entrei numa empresa chamada ProSegura, uma empresa de carro forte amarelo, eu tinha 17 anos. Eu entrei e logo quando eu fiz 18, a empresa gostou do meu trabalho e logo após ela já me promoveu para trabalhar na tesouraria. Então, eu saí de um assunto, de um cargo de office boy interno para trabalhar de administrativo lá na tesouraria, contar dinheiro mesmo, né? Mexer com a moeda. Aí, nisso, eu comecei a me adaptar. 18 anos, novo, querendo trabalhar, querendo mostrar trabalho. E chegou um rapaz, que queria, olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você. E eu vou fazer de tudo para que você saia dessa empresa. E eu nunca tinha feito nada para esse rapaz, eu não tinha feito nada para essa pessoa. Simplesmente ele olhou para mim e falou assim: eu não gosto de você. Eu falei: tá bom, mas o que eu te fiz? Ele falou: você não me fez nada. Mas quando você entrou nessa porta, eu não gosto de você. E você não vai trabalhar aqui. Eu cheguei em casa chateado, falei para Deus: Deus, por quê? Por que isso aí, Deus? Por que isso tá me afligindo? Ainda falei assim, eu tô pagando o dízimo certinho, eu tô fazendo as coisas direitinho, mas não era isso. Sabe? É você ser fiel, você tava fazendo as cobras de Deus e tal, beleza. Aí, tinha uma regra lá na empresa que o povo ia sair de férias, ele fazia o quê? Pagava ou esfirra do Habib's, né? Porque tinha que cobrar 30. Mas saía sempre 5, 6, porque era quase 300 pessoas que trabalhavam no setor, que é uma tesouraria gigante, né? Então, quando saía de um monte. Então, todo mundo ali, beleza. Ali, no outro dia, quem ia sair era o supervisor geral de segurança da empresa. E esse cara era um cara que trabalhava lá e ele foi pro bar na frente da empresa para beber com o rapaz. Eu passei na frente, né? E ele simplesmente já estava mais para lá que Bagdá já era bem tarde já da manhã, né? Eu saí às 5 horas da manhã. Esse dia eu saí 7. Então já fazia 2 horas que ele estava bebendo. E ele já estava mais para lá que Bagdá, tá? Eu passei na frente, cumprimentei os meus amigos, falei: aqui não é meu lugar, eu não vou ficar. Meus amigos estão aqui, mas não é para mim, eu vou embora. Antes de eu ir embora, Deus me fez ficar só para ver uma cena. Ele se desentendeu com o supervisor geral de segurança, pegou um copo e tacou na cara do supervisor de segurança. No outro dia ele não estava mais na empresa, ele foi mandado embora por justa causa e não sei o que, fez um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa, porque os dois trabalhavam armado, né? E poderia acontecer alguma coisa. E graças a Deus, eu não precisei levantar minha voz, não precisei falar nada. A pessoa que simplesmente falou para mim: eu te odeio, você não vai ficar aqui. Deus sabe, a gente estamos no cuidado de Deus. Aí estamos debaixo da graça de Deus, sabe? Então, Lari, eu acho que isso foi para enfatizar o quanto Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes. Sabe, o quanto Deus ele está cuidando de nós. Eu queria até deixar um versículo que eu estava escutando um hino hoje, vindo do trabalho. E esse hino ficou remoendo no meu coração, tá até aberto aqui no meu computador. Eu queria ler para vocês, que é 2 Crônicas 7,14. Quero compartilhar com vocês esse texto, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós estamos precisando disso. Precisamos nos humilhar, precisamos buscar mais a face do Senhor. Porque onde está tendo pai e filho contra pai, nação contra nação, esse vídeo que saiu daquele ridículo do Fábio Porchat junto com o Danilo Gentili, isso mostra que os fins estão chegando. Então, se a gente buscar a face de Deus, ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, eu creio que Deus ainda vai fazer coisas grandes ao nosso favor aqui. Então é isso, Pedro. Devolvo a oportunidade para vocês aí.
Amém. Glória a Deus. Testemunho edificante, Wagner. Porque realmente, às vezes, a gente acredita que a Lari, naquele momento que ela estava sentindo tudo isso aí, todo esse momento aí com a faculdade, com as suas amigas, né? Talvez se ela tivesse ouvido um testemunho como esse, tivesse acalmado um pouquinho mais o coração dela naquele momento, né? Então, se alguém estiver passando por alguma coisa parecida nesse momento, né? A gente é só lembrar, né? Deus cuida. A gente já tá aqui reforçando. O Wagner ajudou a reforçar, assim como a Lari. Que é só esperar que Deus cuida. Eu me lembrei também de uma pregação que eu vi, não tem muito tempo, é, isso antes de ir para a chácara inglesa, que é de um salmo que fala sobre o rapaz, eu não vou lembrar quem que é que fala, que ele começa a observar a vida do ímpio e ele sente inveja. Ele relata isso no salmo, eu estava pesquisando porque eu não estava conseguindo encontrar, é o salmo 73. Depois vocês dêem uma olhadinha aí para vocês ficar na É Asaf, né? Oi? Asaf. Isso aí, Michel. Isso aí, obrigado, meu querido. Aí o Salmo 73 começa Gente, com isso. Ele vai olhando assim o ímpio, vai sentindo inveja, mas aí a conclusão é bonita. Aí fica aí a dica para vocês meditarem depois. Gente, mais alguém quer dividir alguma coisa, quer contar algum testemunho, algum livramento? Se não, aí a gente já ora para encerrar o nosso culto, tá bom? Fiquem à vontade. Tá? Tá bom. Então vou perguntar para vocês ir anotando aqui, se vocês quiserem falar, ou se vocês anotarem aqui no chat. Pedido de oração. Por alguma causa, algum agradecimento, novidade nos dia a dia. O Felipe, por exemplo, vai começar o estudo. Digam aí para a gente colocar na oração final. Se quiser escrever também. Gente, na verdade, eu queria até pedir oração, porque esses dias aí, desde segunda, que eu tô com uma crise de enxaqueca, que tá osso. Aí, vocês orem aí por mim. Cura. A Julinha também falou que seu tio passou por uma cirurgia no pé e pediu uma oração por uma boa recuperação. Amém. Eu também quero pedir uma coisa aqui, pelo o vovô da Esther, a minha namorada. O vovô dela passou por uns processos aí na saúde dele, e ele mora sozinho, né? Então é meio difícil de cuidar, de tomar conta. Eu fiquei bem preocupado com esse relato aí da Esther, porque eu já vi, né? Meu avô já passou por coisa parecida. É a minha avó que cuidava dele na época, então eu sei que é difícil. No caso, ele tá ali sozinho, vou pedir oração aqui por ele também. Vou pedir oração também pela Carol, que constantemente está tendo aí Tá difícil. problemas de saúde e tal. A Carol sabe bem o que é uma crise de enxaqueca também, viu, Lari? E por mim também, para Deus tirar os empecilhos aí que venham tentar impedir que chegue a nossa bênção. E aí, se Deus quiser, num próximo, eu já vou dar o testemunho aí de que deu certo, que Deus abençoou. Amém? Amém. Eu também queria pedir, tanto por mim, né, também pela Priscila, por várias causas que a gente tem, mas eu especificamente é sobre um certificado que eu tô querendo tirar. Tô estudando desde comecinho de dezembro, tô na reta final, mas o difícil mesmo é o finalzinho, né? Fazer a parte final, ter os resumos, e aí sim pagar milhões de dólares para fazer a prova. Mas é bom comentar durante o processo, né? Que do nada aparece, não, eu tô certificado. Ninguém tá sabendo de nada. Amém, amém. Amém. CCNA vai ser só o primeiro passo. Amém. A Julinha comentou aqui. Procurar saber a causa da enxaqueca, Lari e Carol, talvez ajude a diminuir, tomar mais cuidado para não ter mais. Amém, Ju. Uma porta de emprego para Pri, tá, já anotou aqui, não precisa anotar. Oração pelo Wagner aí para Deus abençoar aí os caminhos até o casamento. Amém? Isso aí.
Foi difícil, Felipe, essa caminhada? Por Rapaz, favor, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tô seguindo os conselhos do meu pastor, eu tô ficando sem cabelo, rapaz. Eu conversei com ela essa ontem, acho que foi ontem. Desculpa, você conversou com o pastor, pelo amor de Deus. Eu tô quase ficando com o senhor, por quê? Sem cabelo. Ah, eu vou Mas aproveitar. rapaz, Amém. é Eu vou sofrido. eu te cortei. Eu vou aproveitar o embalo e eu vou colocar aqui também, porque eu não tô marcando data ainda para casamento, só que aí eu tô já juntando dinheirinho, né, para futuramente. Então, para Deus prosperar. Amém. eita glória. O Caio, oração por um amigo meu chamado Vinícius. Ele está com complicações de saúde no intestino. E uma questão onde ele está em um processo legal por causa de violação de direitos trabalhistas na empresa que ele trabalhava. Eita, amém, amém. Deus pode dar vitória. O Isaac pediu logo por cura e por trabalho. Aqui o menino está precisando de oração mesmo. Bom, gente, acredito que foram todos os pedidos, certo? Eu vou pedir. Tem um. Tá todo mundo pedindo, eu vou aproveitar. Gente, eu vou pedir, por favor, para que Deus me dê sabedoria. Porque não é fácil, né? A gente lidar com pessoas não é fácil. E como agora também eu tenho que gerir uma equipe, então eu peço a Deus sabedoria, né? Para não ser injusto, né? Ser uma pessoa imparcial. E às vezes a gente, por ter afinidade com a pessoa, acaba sem querer, né? Favorecendo, mas que Deus me ajude, né? Me dê sabedoria, discernimento para gerenciar de uma forma, né, justa e que o nome dele seja glorificado também. Amém. Que espero que a resposta dessa oração seja a mesma resposta da oração de Salomão, Ju. Como pediu bem, você pediu. Ah, isso! Perfeito, eu também recebo o resto. Amém. Riqueza, prosperidade, estou recebendo tudo. Isso aí. Deus deu sabedoria e prosperidade. E ninguém Amém, amém. Assim seja. Amém. Eu vou pedir para o Caio. O Caio tá quietinho aí no canto dele. Caio, faz essa oração para encerrar. Amém? Abre o microfone, senão a gente não te escuta. Paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, geração forte. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um culto, Senhor, culto online, culto, Senhor, de iniciativa nossa, de trazermos a Ti um pouco do nosso louvor, da nossa adoração, de dividir esse tempo contigo, Senhor Jesus, onde buscamos da Tua palavra, da Tua face, onde cada um de nós está trazendo aos poucos palavras, ó Deus, para a nossa própria edificação, Senhor. Abençoe esse propósito, abençoe cada vez mais o nosso culto, que venhamos conhecer cada vez mais de Ti, Senhor. Peço oração agora, Senhor, por essa grande lista de pedidos de oração, primeiramente pelo avô da Esther, que necessita de cura, Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, tu és o Deus que cuida dos Teus filhos, ó Deus. Então venha trazer solução, venha trazer cura, venha trazer milagre, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Também pela recuperação, ó Deus, do tio da Ana Júlia. Traga saúde, ó Deus. Opere nessa causa, Senhor. Cura também, Senhor, da Lari, cura, Senhor, para Carol, problemas de saúde, ó Deus. Bênçãos, ó Deus, para a vida do Felipe. Abrir também portas, Senhor, de emprego para os desempregados, em especial pela Pri, que se pede oração. E conquista para o trabalho, Senhor, abençoar seus caminhos, que prospere, ó Deus, os seus caminhos. Peço oração também pelo meu amigo que está passando por causas muito difíceis, um amigo próximo meu. Tu és o Deus que traz a solução, Deus. Tu és refúgio, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço, Senhor. Continue abençoando nesse culto. Amém. Amém. Gente, que culto gostoso. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Ah, sim, muito, 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 muito.
Glória. Glória a Deus. Obrigado aí. Gratificante, né? É gratificante, gratificante. Deus abençoe vocês, viu? Boa semana aí. Bom resto de semana para todo mundo aí. Deus abençoe. Tô orando por vocês. Carol, fica boa. Ju, fica boa. Todo mundo aí, se Deus quiser, vai ficar tudo bom. Bom, entendeu? E se Amém. Deus quiser, estamos aí. Gente, uma coisinha para nós encerrar, só para a gente desligar. Ore pela nossa festividade, tá? Ore pela nossa festividade. Graças a Deus, gente, coisas boas. Os preletores já estão fechados, as igrejas já estão fechadas. Graças a Deus, está dando tudo certinho. Agora, depois a gente só vai programar as coisas da festa e eu vou mandando no grupo para todo mundo, tá bom? Deus abençoe vocês. E é isso aí, gente. Bora para cima que tem muita coisa boa para nós. Amém. Obrigado a Amém. todo mundo que entrou aí, por ter participado de mais um culto. Deus abençoe a Lari por ter aceitado o convite aí, por entregar a palavra. Milena pelo testemunho, o Wagner também. Deus abençoe. Até o próximo culto online. Cada vez ficando melhor, hein? Cada culto, mais fogo. É isso aí. Verdade. Pode ser, gente. Boa Pode ser. semana. Não, pai. Amém. Tchau. Pode ser, boa noite. Tchau, tchau. Mas o Senhor. Paz, Ju. É o Senhor, gente. Paz, Milena. Tchau, tchau.